Continuando exatamente de onde a gente parou na aula passada, agora que a gente já definiu um conjunto de conversões específicas para a nossa campanha, a outra revisão que é muito importante, que na verdade é mais uma reflexão do que revisão, porque é muito difícil isso passar despercebido na hora que você está criando a campanha de Performance Max lá no Google Ads. Então é mais uma reflexão, que é com relação às estratégias de lances automáticas quando aplicado a Performance Max, tá? Daí, a essa altura, talvez você esteja se perguntando: Por que vai entrar de novo nesse assunto? Eu já vi esse assunto no curso base de Google Ads. O Lourenço também já recapitulou sobre isso em algumas aulas anteriores. E agora eu vou trazer mais essa aula também para falar sobre as estratégias de lances, tá? Por que eu vou trazer de novo esse assunto? Oh, não. Porque, como eu falei, tratando-se de Performance Max, os detalhes fazem total diferença. Então, eu acho fundamental a gente ter uma aula só para falar sobre isso, aplicado a Performance Max, que eu acho que isso vai fazer diferença nos seus resultados aí com essa campanha. Então, dito isso, vamos ao que interessa. Bom, em tratando-se de estratégias de lances para a campanha de Performance Max, a gente tem basicamente 4 opções, tá? A gente tem maximizar conversões, que é quando eu não defino um CPA desejado, eu simplesmente deixo assim e salvo. Temos como definir um CPA desejado, que antes era de R$7, ou seja, a cada R$7 eu quero ter uma conversão. Não importa qual é a conversão, desde que eu tenha uma conversão a cada R$7. Então, essa é uma outra forma de, digamos, combinar com o Google, né, o que você quer. E a gente tem as conversões com base em valor, que a gente clica ali para mudar e vem aqui, seleciona valor. A gente tem a maximizar valor, que é essa opção aqui, que a gente só seleciona aqui pelo seletor valor de conversão e salva. Ou a gente tem também o ROAS desejado, que a gente também com o seletor em valor de conversão. A diferença é que a gente vai marcar esse quadradinho aqui e vamos definir qual é o ROAS que a gente espera para nossas campanhas. A gente vai colocar, geralmente, um ROAS acima de 100. Como esse é um curso avançado de Google Ads, e você já viu bastante sobre estratégia de lances nas aulas anteriores, nas aulas mais básicas, eu não vou me repetir, né, sobre como funcionam as estratégias de lances de maximizar conversões, CPA desejado, maximizar valor de conversão e ROAS desejado. A essa altura, é meio que a sua obrigação já saber sobre isso, senão tem as aulas anteriores que você pode rever quantas vezes você quiser. O que eu quero dizer aqui é que, tratando-se de campanha de Performance Max, você tem que lidar com isso como se fosse uma escadinha. Ou seja, se é a sua primeira campanha de Performance Max, minha sugestão é que você coloque aqui conversões e desmarque a opção. Deixa começar com maximizar conversões. Dessa forma, o Google vai tentar te trazer um maior número de conversões confiáveis, que são as que você disse para ele que você quer focar, pelo valor que você tem disponível no seu orçamento diário, beleza? Então, esse seria o primeiro degrau ali da nossa escadinha. O segundo degrau seria, obviamente, CPA desejado, que é quando eu já sei mais ou menos quanto que uma conversão vale para mim e eu não quero pagar mais do que esse valor para obter tal conversão, independente de qual conversão seja. E aí você pode definir aqui um valor, como estava antes, né, R$7, por exemplo, para essa conta. Lembrando que cada conta vai ter o seu CPA desejado ali. Isso muda muito de conta para conta. Então, não copie o que eu estou colocando aqui para a sua conta. Você tem que calcular o que faz sentido para você. E para você saber o que faz sentido para você, geralmente, primeiro você precisa rodar a sua campanha com maximizar conversões. E aí você vai construir um histórico e aí você vai ver, geralmente eu tenho uma conversão nessas campanhas de Performance Max a cada R$6, R$7. E aí essa vai ser a informação que você precisa para colocar aqui nesse campo. Então é basicamente por isso que a gente recomenda que você comece com maximizar conversões se for a sua primeira campanha de Performance Max que você estiver criando. Se você já tem certa experiência, não tem problema nenhum começar com CPA desejado, ou até com maximizar valor de conversão, ou até ROAS desejado, beleza? Mas enfim, seguindo aqui a nossa escadinha, o próximo degrau que a gente pode tentar subir é trocando aqui para valor de conversão e desmarcando o quadradinho para a gente usar a estratégia de maximizar valor de conversão. E aí, a gente só vai usar esse tipo de estratégia se a gente tem conversões com pesos diferentes. E você cadastrou o peso de cada conversão lá na hora de criar suas conversões.
Lembra que quando a gente está criando uma conversão, a gente tem lá a opção de atribuir um valor para essa conversão? Sim. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Por exemplo, alguém que simplesmente preenche um formulário do seu site, ele é um lead, ele tem um peso menor do que alguém que você sabe que realizou uma compra no seu site. Um é um lead, um outro é um cliente. Então, a gente consegue ver a diferença de peso, certo? E por que essa questão de peso é muito importante para usar essa estratégia de lance de maximizar o valor de conversão? Porque quando a gente usa o maximizar o valor de conversão, a gente basicamente está dizendo para o Google que a gente quer que, com o nosso orçamento, ele maximize o nosso valor. Em outras palavras, lá quando está rolando os anúncios e o Google está otimizando os teus lances no meio do leilão em tempo real, se ele entende que aquela pessoa tem um alto potencial de virar um cliente, que é uma conversão com um valor agregado muito maior, um peso muito maior, ele vai aumentar o lance e vai tentar garantir o clique daquela pessoa, porque ele sabe que é uma pessoa muito qualificada. E como você, como gestor da conta, está dizendo para ele que você quer maximizar o valor de conversão, ele vai acabar buscando mais pessoas com perfil de cliente e não tanto as pessoas que têm talvez um perfil ali de lead que não evolui no processo de compra, entendeu? E essa lógica do maximizar o valor de conversão, ela também serve e é ainda mais aplicada para quando acontecem vendas diferentes dentro do mesmo site, do mesmo e-commerce. Por exemplo, você tem um serviço lá que custa R$100 e você tem outro serviço que custa R$1.000. Usando esse tipo de estratégia de lances, o Google vai valorizar muito mais a pessoa que tem um perfil de comprar o serviço de R$1.000 ou o produto de R$1.000 do que a pessoa que tem o perfil de comprar o produto ou o serviço de R$100. Por quê? Porque ele está tentando maximizar o valor das suas conversões. Bom, fechado o assunto maximizar o valor de conversão, qual é o último degrau da nossa escadinha? É basicamente o ROAS desejado. Então aqui no ROAS desejado, a gente vai estar seguindo toda a lógica do maximizar o valor de conversão, mas a gente vai estar passando um limitador para o Google. Em outras palavras, a gente vai estar dizendo que, Google, eu quero que você foque nas pessoas que vão gerar o maior valor de conversão para essa minha conta, desde que as campanhas não possuam um ROAS menor do que o que você for colocar aqui. E aí, esse ROAS ele vai variar muito de conta para conta. Vou colocar aqui como exemplo 200%, só para facilitar aqui a minha explicação. Com um ROAS de 200%, basicamente eu estou dizendo para o Google que eu quero que a cada R$1 que eu invisto nessa minha campanha, ele retorne R$2 em valor de venda. Se você colocar aqui 500%, quer dizer que a cada R$1 que você investe, você quer retornar R$5. E aí, nesse caso, o seu lucro com os anúncios seria de 4, por exemplo. E aí, de novo, eu não vou explicar o que é o ROAS, a fórmula e tudo mais, porque eu já expliquei isso em aulas anteriores, né? Se você não se lembra, você pode voltar nas aulas anteriores para dar uma recapitulada, ou você pode simplesmente parar o mouse aqui e o próprio Google já adianta essa informação para a gente, já quebra o galho, e é só ler aqui que está tudo muito bem explicado. E aí, só para finalizar essa aula, é importante deixar claro que essa informação do ROAS desejado é o que você deseja, não quer dizer que você sempre vai ter esse valor de retorno. Caso contrário, todo mundo na internet, todo mundo que anuncia no Google estaria rico. É só dizer para o Google, Google, eu quero ter um ROAS de 500% e pronto, você vai investir e vai voltar 5 vezes mais. Não é assim que funciona. Basicamente, se o Google não consegue te entregar o que você está desejando, no caso, 500% de ROAS, ele simplesmente vai parar de mostrar o seu anúncio, vai parar de gastar sua verba, porque ele entende que ele não está conseguindo entregar aquilo que você está pedindo e, por isso, ele não vai mostrar mais a campanha. O mesmo serve para o CPA desejado. Se você coloca um CPA desejado ali muito baixo, de 50 centavos, por exemplo, e o Google não conseguir te entregar esse CPA desejado, ele vai simplesmente parar de veicular a sua campanha, porque ele não está cumprindo com aquilo que você está querendo. Então, ele entende que o resultado não está positivo e vai parar de anunciar a sua campanha. E, às vezes, o resultado está positivo, né? Só não está com aquela lucratividade que a gente deseja, né? Aquela lucratividade absurda que vai fazer a gente ficar rico da noite pro dia. Até porque isso não existe, né? Que tristeza. Moral da história, seja realista com o Google sempre que você for utilizar a estratégia de CPA desejado ou a de ROAS desejado. Caso contrário, o Google não vai conseguir te entregar o resultado que você espera e vai parar de veicular a sua campanha cada vez mais, até o ponto que ela simplesmente não vai mais rodar. E para descobrir o ROAS desejado de uma campanha,
você primeiro precisa rodar ela, como você fez em maximizar conversões e maximizar valor de conversão. Você precisa deixar ela rodando por um tempo para você descobrir, né, mais ou menos qual é o retorno do seu investimento, quanto que você gasta e quanto que retorna em termos de valor de conversão dentro da sua conta. Feito isso, é só aplicar a fórmula do ROAS, ou até tem a própria coluna ali do Google Ads que nos mostra qual é o ROAS da campanha, que você vai descobrir mais ou menos qual é o valor médio de ROAS que você deve focar nessa campanha. Também, o próprio Google, quando você escolhe, né, por usar a conversão de valor de conversão com um ROAS desejado, né, marcando essa opção aqui, ele automaticamente já coloca aqui o que ele enxerga como sendo um ROAS desejado aceitável para a sua conta com base no histórico de conversões que você teve recentemente. Por exemplo, como vocês estão vendo na tela. Eu fiz aqui, ele automaticamente me sugeriu o ROAS de 24%, o que é um ROAS terrível. O Google está me sugerindo isso porque essa minha conta específica, ela não tem valor de conversão cadastrado por cada conversão. Porque basicamente nessa conta a gente não tem como fazer isso. Mas tem contas que você tem como fazer isso, onde a pessoa compra online ou onde você importa suas vendas online para dentro do Google Ads e você tem exatamente o valor de cada venda, cada conversão. Quando você tem isso, aí usar a estratégia de ROAS desejado, ela é mais interessante. Então, o resumo da história, a gente tem a nossa escadinha, começar com maximizar conversões, vai para CPA desejado, e aí o próximo passo seria maximizar valor de conversão e depois ROAS desejado. Mas, e é bem importante destacar esse mas, você só vai ir de CPA desejado para maximizar valor de conversão se você tem o valor de conversão configurado e certinho para cada conversão que você está focando nessa sua campanha. Se não, fica ali no CPA desejado, vai ser o seu patamar máximo, e isso já está excelente. Você não precisa, se você não é um e-commerce, se você não faz vendas online, se você não tem a informação do valor da conversão dentro do Google Ads, ir para maximizar o valor de conversão, porque isso não vai melhorar a sua performance. A tendência é que até piore. Então, só vá para maximizar o valor de conversão e ROAS desejado se você tem valor de conversão cadastrado para todas as suas conversões. Beleza? Então, após essa aula, espero que essa questão estratégia de lances tenha ficado bem claro, como que você deve abordar esse assunto para as campanhas de Performance Max. Dito isso, a gente se vê na próxima aula.